Bom dia, alunos! Eu sou o professor Rafael e vamos dar início a mais uma aula de artes. E o tema de hoje é os tecidos e a tecelagem. Os tecidos fazem parte da história da humanidade. Com eles, nos vestimos e criamos objetos para nosso conforto e para a decoração, entre outras finalidades. Evidências arqueológicas mostram que a tecelagem é uma das técnicas mais antigas desenvolvidas pela humanidade e tem acompanhado a história das diversas sociedades em diferentes épocas e culturas. As pesquisas mais recentes mostram que a humanidade conhece a tecelagem desde o Paleolítico, o período mais antigo da pré-história. Provavelmente, as primeiras roupas produzidas pelos seres humanos pré-históricos foram feitas unindo peles de animais com o auxílio de fios e de fibras vegetais. Acredita-se que as técnicas de tecelagem tenham surgido com a tessitura de redes, que inicialmente eram utilizadas para caçar e para fazer armadilhas, e também de cestas, usadas para transporte e armazenagem. Veja aí os detalhes de alguns exemplos de tecidos pré-históricos encontrados, tá certo? Após o desenvolvimento do tear manual, os povos da antiguidade passaram a produzir os mais diferentes tipos de tecido. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo, no Egito Antigo, a fibra mais popular era o linho, produzida a partir de uma planta da família das lináceas. No mesmo período, na Mesopotâmia, os tecidos de lã eram mais comuns, pois a criação de carneiros e ovelhas era característica dos povos que habitavam aquela região seca. Por volta de 3.000 a.C., as regiões onde hoje se localizam a Índia e o Paquistão foram as pioneiras no uso do algodão para tecer. Essa planta já era cultivada na América desde 5.800 a.C. Na China, por volta de 2.700 a.C., desenvolveu-se a técnica de fabricação da seda, produzida das fibras retiradas dos casulos de diferentes tipos de mariposa, genericamente chamadas de bichos da seda. Durante as grandes navegações, a descoberta de novos tecidos teve forte influência nas relações comerciais entre os países e no desenvolvimento de um mercado de produção e de consumo de roupas. Inovações tecnológicas, como a criação da máquina de costura e a invenção do tear automatizado, revolucionaram a tecelagem, gerando grandes impactos econômicos e sociais. Com o surgimento da indústria têxtil, os tecidos e as roupas passaram a ser produzidos em larga escala. Em vez de produzir manualmente para consumo próprio, homens e mulheres e até crianças mais pobres foram trabalhar em fábricas de tecidos, iniciando um ciclo de exploração de mão de obra que ainda é muito comum nesse setor. A Revolução Industrial também deu origem a um novo mercado, que estimulou mais e mais o consumo de roupas e de outras peças feitas de tecido para uso doméstico e decorativo. Atualmente, esse mercado funciona com uma escala global. Peças feitas em países como Índia e China, por exemplo, chegam ao Brasil rapidamente, sem que tenhamos ideia de quem as confeccionou. A chamada moda rápida tem fabricado roupas em um tempo extremamente curto e por um custo cada vez mais baixo, quase sempre explorando as pessoas que as produzem e comprometendo os recursos naturais do planeta. Além disso, de modo geral, as roupas estão cada vez mais padronizadas e têm perdido sua identidade ao longo do tempo. Diante disso, é cada vez mais necessário nos preocuparmos em saber de onde vêm nossas roupas e com que condições elas são produzidas. Essa foi nossa aula de hoje. Segue então a atividade do dia 2 de julho,
que é a página 71. Certo, pessoal? Lembrando que essa atividade eu vou receber na próxima aula de artes. Até mais.